Em nome de Jesus. A irmã vai trazer a palavra. Em nome de Jesus. O Senhor me abençoar com vida. Pai, eu peço, Senhor. Ela venha, Senhor, falar tudo de ti, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha usar a vida dos teus filhos, Pai. A palavra dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Vem, Deus, opera, Senhor. E entre cada mente, Senhor. Entre cada um aqui, Senhor. Essa palavra, Senhor. Que ela venha produzir, Pai. Deus, que ela venha produzir, porque a tua palavra realmente, ela não volta vazia. Em nome de Jesus, Pai. Eu abençoe, Filha. Em nome de Jesus. Hoje eu estou muito nervosa. O pastor passou uma mensagem para mim. E aí o pastor passou uma mensagem para mim ontem à noite, né? E aí ele perguntou se eu estava bem, se eu estava preparada, né? Aí quando eu disse, você está preparada? Na hora eu respondi sim. E aí eu perguntei para ele, preparada para quê? Né? Porque eu aprendi com um pastor, os que passaram pela minha vida, que me ajudaram na minha caminhada, que a gente tem que estar sempre pronto para falar da palavra do Senhor, da palavra que nos dá esperança, né? E aí eu aprendi que a gente não pode recusar uma oportunidade. Não é pelo falar, né? Às vezes é porque a pessoa precisa ouvir. Então eu aceitei e comecei a orar pedindo uma palavra, pedindo para Deus me dar uma palavra, né? Porque eu oro todos os dias e leio a palavra, todos os dias eu tenho uma palavra. Mas eu perguntei para Deus se tinha algo específico para falar para alguém. Deus me deu uma palavra e eu creio que vai servir, porque a palavra de Deus, ele edifica, né? E aí eu queria pedir para vocês que não prestem atenção do jeito que eu prego, do jeito que eu vou falar, porque eu não sou pregadora, né? Eu só quero compartilhar com vocês a mesma mensagem que Deus trouxe para mim. E não sei porquê, porque assim, eu conheço todos aqui, né? A gente tem um relacionamento fora daqui. Eu estou muito nervosa, ó. Mas eu creio que vocês vão sair edificados, não porque eu estou falando, mas porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela transforma, né? Eu também sou da mesma igreja, comecei na mesma igreja que a pastora, né? E a gente, uma vez, eu cheguei para a apóstola, uns 2 anos depois que eu estava na igreja. E ela realmente, assim, tinha uma sabedoria assim, divina. Ela era mais. Tinha uma unção tão grande que você chegava perto dela, você sentia o amor de Deus. E aí um dia eu falei para ela assim, perguntei para ela, eu falei, apóstola, qual que é o meu chamado? E aí ela me respondeu. E aí eu estava esperando, né? A revelação da revelação. E aí eu vou compartilhar com vocês a resposta no final. A palavra que eu venho trazer hoje está em Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14, tá? Quem achou que amém? Amém. Eu não. Mateus, capítulo 22, versículo, do 2 ao 14, tá? Versículo 2 até o 14. Eu vou ler na nova tradução de hoje. Na minha está escrito assim: a festa de casamento. O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho.
Depois mandou os empregados chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: digam aos convidados que está tudo preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e o outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convide todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festa ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupa de festas e perguntou: amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Em outras versões, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Eu quero convidar você a curvar a cabeça e eu vou orar, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós sabemos que o Senhor desde o começo já está neste lugar. Eu quero pedir, Pai, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito, Senhor, usando deste vaso para transmitir a Tua mensagem, Pai. Que eles venham, Senhor, ser cheios da Tua palavra e que nada venha roubar essa palavra hoje, Deus. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Em 1 Pedro, não precisa abrir não, vai, eu vou ler aqui. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1, versículo 20, está escrito assim: ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por isso, por meio dele, vocês creram em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. No capítulo de Mateus, no versículo 5, está dizendo, todo mundo conhece essa passagem, né? Do casamento. E o que Jesus está tentando mostrar nessa passagem? Essa passagem remete a gente toda ao Velho Testamento. Que Deus fez tudo para chamar o povo dele e o povo não ouviu, rejeitou, né? Deus está trazendo uma parábola de casamento, falando que ele fez algo grandioso para as pessoas e as pessoas rejeitaram, né? E aí, muitas vezes a gente já fez isso na vida, né? A gente prepara algo grandioso para receber nossos amigos, festas, né? Festa de aniversário, casamento, e às vezes a pessoa que a gente gostaria que estivesse lá simplesmente nos rejeita. Isso traz frustração, porque você preparou tudo. Não é só pelo dinheiro que foi gasto, de repente, mas é porque você fez aquilo para compartilhar sua alegria com outras pessoas, e essas pessoas acabam rejeitando. Então, muitas vezes é isso que a gente acaba fazendo com Deus. Informa a gente de uma grande festa, de coisas grandes para a gente viver, e a gente simplesmente rejeita, né?
e aqueles que a gente ama não estão lá. E não é legal assim, porque quando a gente faz algo e chama outras pessoas, é porque a gente quer compartilhar. Porque fazer uma festa, por exemplo, festa de aniversário, festa de casamento, alguma festa, para você, simplesmente só você, que graça teria. O intuito é realmente compartilhar tudo que você está vendo com alguém que você gosta, né? Foi o que o Senhor fez com a gente. No versículo 9, ele fala assim, ele chama os empregados de volta e fala assim, então meu povo não, então os meus convidados rejeitaram, então agora vocês vão pelas ruas e chama todo mundo. Chama todo mundo que vocês encontrarem no meu casamento. E aí os empregados vão, chama todo mundo e o salão fica cheio de gente. Não eram as pessoas que ele tinha convidado, eram outras pessoas, assim como Jesus fez por nós, né? Porque Mateus, o Evangelho de Mateus, ele é mais voltado para os judeus. E Jesus veio para os judeus, né? A salvação veio para todos, para alcançadores, mas ele veio para falar para os judeus. Então, Mateus ele trata muito com os judeus, né? Foi isso que os judeus fizeram. Jesus veio falar da palavra e os judeus rejeitaram ele, então ele estendeu a palavra a toda a humanidade. Glória a Deus por isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai ter o problema de falar da palavra de Deus dentro de casa e as pessoas não vão nos ouvir. Porque acontece muito da gente olhar no físico para a pessoa que está falando. Por isso que eu falei para vocês, não prestem atenção no que eu falar, no que eu pregar, prestem atenção na palavra, porque a palavra de Deus é essa que vai transformar vocês. Muitas vezes as pessoas ficam, não que a gente não tenha que dar o exemplo, mas muitas vezes as pessoas pegam aquela falha que a gente tem para ficar apontando. Quem é você para falar isso? Quem que é você para isso? Sendo que eu estou falando algo bom para a vida dela. Ainda que eu não tenha tido toda a transformação que eu preciso ter, eu já entendi que aquilo é bom para mim. E eu estou compartilhando com meus parentes e eles estão rejeitando simplesmente por olhar para mim. Então, muitas vezes a gente vai falar com de dentro e eles não vão ouvir. Só que a palavra de Deus ela não pode ser calada por isso. Então, a gente tem que continuar expandindo para fora. Porque tem muitas pessoas, até parece assim, que a gente, todo mundo que a gente conhece é crente. Hoje em dia, assim, pelo menos todo mundo que eu conheço é crente, evangélico, acredita em Deus e tal. Então parece que todo mundo sabe de Deus, mas por incrível que pareça não, ainda tem gente que nunca ouviu falar. Tem gente que nunca ouviu falar desse evangelho. Por isso que Jesus ainda não voltou, porque é preciso que todas as pessoas saibam quem é Deus e o que Jesus fez. Aí eu estava falando com Deus, eu pensando, mas e aí Deus? Chamado, escolhido, né? Como é que é isso, né? E Deus foi me mostrando na palavra, né? Falando comigo, aí falou assim para mim, é como se Jesus tivesse chego numa... Vamos só exemplificar, tá? Eu chego aqui e está todo mundo lá embaixo. E aí eu falo assim, vamos todo mundo lá para cima. Vamos todo mundo lá para cima. E aqui em cima eu chamei todo mundo veio. Só que aqui em cima eu chamo, por exemplo, Lília, vem aqui. Vanessa, vem aqui. Então eu estou escolhendo algumas pessoas. Eu chamei todo mundo para ouvir, só que eu vou escolher algumas pessoas para fazer. E essa é a diferença do chamado e do escolhido. Por isso que Deus falou que muitos seriam chamados e poucos os escolhidos. Mesmo porque muitos daqueles que Jesus escolhe rejeitam o chamado e a escolha. Né? Aí eu pensei assim, eu não entendo muito de futebol, mas Deus me deu esse exemplo, porque para mim tem que ficar uma coisa, tem que ficar bem visível na minha mente para eu poder entender. E aí ele falou, é como um time de futebol. Tem vários times, vários. Muitos times, eu não sei quantos tem aqui no Brasil.
tem uns 20 times, vamos supor. Desses 20 times, cada time deve ter seus 22 jogadores, sei lá, até mais. Então, desses 22 jogadores, eles vão selecionar os 22 para ir para a Copa. Desses 22 chamados, eles vão escolher só 11 para entrar. E aí, o que a gente espera? O que o técnico espera desses 11? Que eles façam o seu melhor. Que eles produzam. É isso que Jesus quer da gente. Quando ele escolhe, ele precisa que você produza. Não simplesmente ouça. Eu ouvi o chamado de Jesus, estou aqui, beleza. Se ele te escolher, você foi chamado para produzir. Não é mais para ficar sentado. Não é mais para simplesmente ouvir a palavra, guardar para você, vir para a igreja, ir embora e esse ciclo continuar. Não. Se ele te escolher, você vai ter que começar a produzir. E aí, no versículo 10, Jesus fala que eles chamaram todos os tipos de pessoas. Chamaram tanto os bons quanto os maus. Né? Então, é o que a gente sabe, né? A salvação, ela vem para todas as pessoas. E é estranho a gente pensar que um estuprador, por exemplo, é querido por Deus. Né? Um pedófilo é querido por Deus. Mas tem um segredo, assim, muito legal, assim, que Deus me mostrou, que é o segredo dele. Eu acho que é o segredo dele pra gente, né? Que está lá em Gênesis 1:11. Está escrito assim, ó. Então, disse Deus: compra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. E assim foi. Então, Deus falou assim, que a própria semente daria frutos, né? Seria uma árvore que daria frutos da própria semente. Ou seja, quando Deus ele cria algo, o propósito dele é muito maior. Então ele fez uma semente, Deus não viu uma semente, Deus viu já uma floresta. Então quando Deus criou você, ele não viu uma menininha ou um menino, ele viu uma nação. Então o segredo de Deus, ele esconde as coisas no começo. O propósito de Deus na sua vida, que é um questionamento que a gente tem, muitas pessoas têm, por que eu estou aqui, para que eu nasci? O propósito de Deus está sempre no começo. Ele não te vê como uma pessoa só, ele te vê como uma nação. Até lá em 1 Pedro 2:9 está escrito: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Então ele não está falando, você é uma pessoa que é santa, você é uma pessoa que vai fazer só isso. Não, Deus está vendo a gente como uma geração. Como uma pessoa que veio para produzir aqui. Não foi uma pessoa que só ele fez para nascer, comer, beber, morrer, trabalhar, pagar conta. Não. O propósito de Deus é muito maior que isso. É só uma passagem isso que a gente está. Aqui na Terra é só uma passagem. A gente nunca pode esquecer que nós não somos daqui. Só que, se Deus permitiu que a gente ficasse aqui, é porque tem um propósito. E a gente precisa encontrar esse propósito dentro da gente. Cada um foi criado para alguma coisa. Cada um foi criado para fazer algo extraordinário. Porque nada que vem de Deus é coisa pouca. A gente precisa voltar a esse pensamento, voltar a esses pensamentos e saber o que Deus, perguntar, procurar saber o que Deus quer que a gente faça. Né? E aí, quando ele chama assim, todo tipo de pessoa, eu entendi, porque às vezes eu estou conversando no meu serviço assim, a gente vê alguma notícia ruim, aí eu vejo as pessoas falar, tem que morrer um cara deles, porque tem que matar, tem que ficar preso para sempre. E aí eu entro na discussão da defensora de bandido. Mas não é que eu sou defensora de bandido, né? Eu
eu aprendi e também entendo. A mesma coisa que o pastor Hélio fala. Enquanto tem vida, tem jeito. E o que acontece que a gente faz esse julgamento que a pessoa não tem mais jeito? Porque a gente não consegue ver o que está para frente. A gente não consegue ver o que está para frente nem o que se foi. A gente não sabe o que essa pessoa passou na infância e nem o que ela vai se tornar para frente. Só que Deus, ele tem toda essa visão. Então, por que ele desistiria de um estuprador? Por que ele desistiria de um pedófilo? De uma prostituta? De qualquer pessoa? Por que Deus desistiria? Ou por que Deus desistiria de mim? Porque às vezes a gente acha que só essas coisas, né, que ficam bem chocantes para a gente, que desagrada a Deus. Muitas vezes é algo pequeno que você faz que desagrada a Deus. O fato de da gente, por exemplo, não obedecer a Deus é algo que desagrada e muito. Muito mesmo. Deus fica muito triste com a nossa desobediência. Quando a pastora estava falando do testemunho dela, e aí ela estava falando assim, que ela orava e falava, Deus, se não for do Senhor, que tire. Aí a gente ora assim, a gente só não está pronto para Deus falar assim, não é então. Aí Deus fala, não, então não é, tchau. Não, aí a gente faz, não, é sim, Deus. É sim, esse aqui é, entendeu? Porque a gente quer, muitas vezes a gente quer fazer aquilo que está na nossa vontade. Difícil a gente entrar conseguir conciliar o nosso propósito com o propósito de Deus. Quando a gente faz isso, nessa escolha mesmo. Você é uma pessoa que foi escolhida. E você foi escolhido não é porque você é mais bonita que seu irmão, ou porque você fala em línguas, ou porque você ora mais. Não, é porque algo dentro de você chamou a atenção de Deus. Algo dentro de você, Deus sabe que é um potencial muito grande para alcançar outras vidas. Porque o propósito de Deus, com a morte de Jesus, é a salvação. E a salvação é para todos. E Deus precisa que todas as pessoas entendam isso. Que todas as pessoas creiam que Ele é o único Deus, o único que salva. E muitas vezes a gente não quer deixar Deus usar da nossa vida. Então a gente fica nesse embate das nossas emoções. E eu quero, e eu vou fazer, e tem que ser assim. E aí Deus está falando, não, vai por aqui, não. E aí a gente não consegue, a gente até ouve, mas a gente não consegue obedecer, né? E aí ele pega, um pouquinho mais lá na frente, ele vai dar uma puxão de orelha, a gente volta e está tudo certo, né? Porque graças a Deus Deus é misericordioso e ele perdoa as nossas falhas, né? Entende que a gente, muitas vezes, é uma criança birrenta, mimada, né? Que quer, e de repente você respira e fala, não deu, não colou, né? Não colou essa com Deus, vou ter que andar, vou ter que levantar, vou ter que fazer, né? Então, eu vi que Jesus vai escolher todos, porque a salvação está lá, está escrito que a salvação é para todos, mas vão ser poucos os escolhidos. E essa escolha é realmente para quem está disposto a fazer o que tem que ser feito. Não acho que a escolha que Deus nos escolhe para, ela vai ser pregadora, ela vai ser pastora, vai ser missionária. Não é isso. A escolha é fazer. Deus escolhe a gente para fazer. E muitas vezes a gente alcança muito mais gente fora da igreja do que aqui. Porque fora da igreja a gente conhece muita gente. Lá no meu serviço, por exemplo, tem 4 pessoas que conhecem Jesus. Sabe quem é Deus, mas não segue, não tem Ele como Salvador. Tem uma lá até que acha que todos os caminhos levam a Deus. Então assim, a gente como escolhido, a gente precisa ser usado nesses lugares, na nossa casa, no nosso serviço, nosso círculo de amigos, né? E aí Jesus começou o ministério dele com quase 30 anos. E a gente vai achar que o ministério de Jesus não é um ministério de igreja. O ministério dele foi da pregação, de trazer o reino de Deus.
Então a gente acha que muitas vezes a gente está velho para fazer algo para Deus. Muitas vezes a gente vai achar que já passou do tempo. Só que também isso daí é uma percepção, uma ótica que a gente vai ter, porque eu posso ter começado para quem tem 15 anos, por exemplo, e entrou na igreja, tá todo vapor, acha que 30 anos, a pessoa já perdeu muito tempo, já poderia ter feito muita coisa. Uma pessoa que entrou na igreja com 28 anos, ela está no gás. Então, assim, não tem tempo certo para fazer. Tem um tempo escolhido por Deus, um tempo determinado por Deus. Só que quando esse tempo for determinado e a gente tiver esse tempo, a gente não pode mais deixar passar. Porque aí sim vai ser perda de tempo. Aí sim você está deixando de produzir o que Jesus falou, né? Aí eu pensei assim, né? Aí Deus escolhe a gente para fazer algo. Chama a gente para fazer algo, seja na igreja, né, seja em qualquer lugar. Aí você fala, estou disposto, vou fazer isso, estou aqui, pode chamar que eu vou. Aí Deus fala assim, então você vai fazer isso. Vamos pensar em Jesus, no momento do Getsemane. Quando já tinha sido revelado para ele tudo o que ele ia passar, tudo o que ia acontecer, e Jesus está orando, e aí ele fala para Deus assim, Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade, né? Até Jesus sentiu desespero do que tinha que fazer. Só que em todo momento ele fala que por obediência a Deus, que ele estava aqui. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, em todo momento, Jesus não cancelou a ideia do que ele tinha que fazer. Apesar de ser praticamente assim, mesmo antes de acontecer, Jesus já estava sofrendo uma tortura. A luta espiritual que ele estava tendo foi enorme, foi gigantesca. E ainda assim ele não desistiu. Porém, ele pediu para Deus, se der para passar isso de mim, né, porque é difícil. E é isso que a gente tem que fazer. Muitas vezes Deus manda a gente fazer algo, ou a gente está passando por uma prova, e a gente não quer passar por aquilo. E Deus permitiu que você passasse por aquilo para alguma coisa. A gente tem que, é isso que a gente tem que fazer. Sempre tentar pensar, nunca vai conseguir, né? A gente tem que tentar pensar mais ou menos como que Deus pensa. O que Deus quer daquilo? Porque se na palavra de Deus está falando que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus fiel, por que é? Por que seria que ele deixaria a gente passar por coisas ruins simplesmente por diversão dele? Para depois falar, meu filho, vem aqui, eu te coloco no colo, vem aqui que eu vou cuidar suas filhas. Não é para isso. Deus, ele quer que a gente cresça. E a gente só cresce diminuindo. A gente só cresce passando por dificuldades. Eu estava até falando com o pastor semana passada, que nós estamos num propósito, e aconteceu uma coisa muito ruim, porque assim, eu estava focada em algo que eu tinha que fazer, e de repente veio algo assim, tipo, mexeu muito comigo e aí deslanchou tudo. Foi uma coisinha só. Uma coisinha assim que estruturou todo o meu emocional. Porque muitas vezes a gente não quer fazer. É doído, tem que cortar na carne. E aí a gente fala assim, só mais dessa vez. Só mais dessa vez. Eu vou fazer só mais dessa vez. E não é. Tem que doer, tem que doer. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem um tombo na vida. Muito difícil alguém que vai montar numa bicicleta, vai sair pedalando e nada vai acontecer e vai virar um ciclista aí de maratona. Eu, por exemplo, quando eu tinha minha primeira bicicleta, eu queria tanto. Às vezes eu quero tanto uma coisa que eu aprendo assim muito fácil. Para dirigir, eu sempre sonhei dirigir, eu sempre amei dirigir, então para mim foi muito fácil dirigir. E quando eu ganhei minha primeira bicicleta, eu lembro que minha mãe chegou com ela assim, e eu não montei nela e saí andando. Eu saí andando sem metro e tudo.
sabe. Aí ralei tudo, ralei perna e tal. Doeu? Não tem que não. E é assim que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente vai passar por ela, vai ser doído. E a gente vai questionar onde que está Deus nesse momento. E parece às vezes que a gente está sozinha, porque dói tanto. E você fala, por que Deus? Por que o Senhor permitiu? Mas o Senhor não estava vendo o que ia acontecer? Ele não sabe todas as coisas. Mas e se a gente, por exemplo, não passasse por certos momentos? Como que você ia perseverar na oração? Como que a gente ia perseverar para vencer ele? Amadurecer. Então a gente tem que passar por isso. É um momento, nesse acontecimento que teve comigo, na hora eu percebi assim, Deus não sabia. Eu pensei assim, mas Deus não sabia que isso ia acontecer? Eu pensei, se Deus tivesse intervido, eu não iria continuar. Eu vou continuar. Porque no momento que Deus, é igual o pai mesmo. No momento que você interfere em alguma atitude do seu filho, da sua filha, você está impedindo ele de amadurecer. E a gente, como humano, erra muito nesse sentido, né? Os pais erram muito nesse sentido. Mas Deus é Deus. Ele deixou Jesus, ele viu Jesus, ele sabia tudo que ia acontecer, então ele deixou Jesus sofrer. Por que ele não deixaria a gente? Jesus era perfeito, sem mancha, sem mácula, não tinha pecado, não blasfemava, não reclamava, perfeito. Agora, a gente, todo dodói, acontece alguma coisa, a gente já começa a ficar. Eu estou falando por mim, tá, gente? Eu estou falando por mim mesmo. Então, Deus está me ensinando isso, não é assim. O cara levanta. Deus fala que ele vai pôr de pé. Ele põe de pé e continua. Fala para a gente continuar. A caminhada é dura, é difícil? É dura, é difícil. Ele está lá todo o tempo. Muitas vezes a gente ignora a presença do Senhor. E eu acho que para poder reclamar, para se fazer de coitado, para ver se a coisa fica mais fácil. Corta o caminho aqui, fica mais fácil o jeito de resolver esse problema. Né? A gente quer muito que Deus faça as coisas para a gente, mas e a gente está fazendo as coisas que Deus quer? A gente só pede, e Deus quer dar. A palavra até diz que as bênçãos espirituais, nós já temos essas bênçãos espirituais, estão liberadas para a gente. Tudo que Deus quer para a gente é maravilhas. Né? Deus chamou o povo de Israel e falou, ele deu uma promessa, falando que eles iam entrar numa terra que emanava leite e mel. Isso significa o quê? Que é uma terra boa, uma terra maravilhosa, que eles não iam ter problema, não nada. Deus falou isso para eles. E Deus tem promessa na nossa vida. Quais são as promessas que você já esqueceu que Deus colocou na sua vida? E quais são as promessas que você já desistiu delas? Deus não esquece daquilo que Ele faz. A gente até esquece, a gente desiste, mas uma vez que você pediu, que estava no seu coração, que estava no coração de Deus, uma vez que você pediu, passa o tempo que passar, Deus vai cumprir. Essa semana mesmo eu estava mostrando para o Otto que há 10 anos atrás, eu tinha postado no Facebook uma imagem falando, que a imagem era que a gente fala que Deus, a gente ora, espera e Deus faz. E aí eu falei assim, caramba, tem 10 anos, tá atrasado, hein? Mas por quê? Porque é o meu tempo. Eu vou pelo meu tempo. Eu quero que aconteça no meu tempo. E Deus, Ele sabe das minhas intenções, do meu coração, daquilo que eu quero. Muitas vezes eu já falei, não, vamos deixar isso para lá. Esquece. Tá tudo bem, beleza, não aconteceu, beleza. Né? Deus fala assim, sei. Lá dentro, porque a gente fala muito, é bom falar com as coisas, né? E quer continuar a vida sem resolver mesmo o que está dentro. E Deus fala, não. Vamos fazer. É isso que você quer, vamos fazer. Vai acontecer. Eu vou fazer no momento certo. Aí entra a paciência. Aí é difícil.
difícil, porque a gente muitas das vezes a gente quer aquilo para ontem, e aí a gente vai no nosso relógio cronológico, e Deus não vê isso. Para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. E aí você fala assim para Deus, esse corpo aqui vai acabar? Não vai durar para sempre. Né? Então, Deus ainda está aí? Senhor, lembra de mim? Lembra da história? Apressa-te, Senhor. Aí começamos no Salmo. Mas Deus, Ele não esquece. Ele não esquece nenhuma promessa que foi feita. Só que a gente também não pode esquecer as coisas que fala para Deus, porque Ele lembra de tudo. Então, se a gente fala, por exemplo, igual o louvor que nós cantamos no primeiro louvor, então, te louvarei em qualquer circunstância. Qualquer circunstância, desempregada, sem casa, né? Sei lá, cortando a luz, cortando gás, sem ter dinheiro para pagar a escola das crianças, quando perde o espírito, dói. Fala, qualquer circunstância mesmo. Quando a gente ora para Deus, tenho certeza que vocês falam isso também, que vão louvar, vão adorar, vão seguir e tal, até que chega o momento de teste daquilo que você falou, né? Para Deus. Aí Deus quer saber se realmente você está pronto, se você está firmado para você ser o escolhido dele. Porque não vai ser fácil. Não é fácil estar aqui. Eu mesmo, tem uma teoria que eu falo que se Deus castiga, o pior castigo que Ele nos deu foi colocar a gente aqui. Afastar a gente da presença dele, assim. De estar próximo, né? Que graças a Deus a gente tem a intuição que agora está em nós. Mas deixar a gente aqui, imagina você já estar com Deus, né? Nós não que a gente também não vê agora, porque o Pai do Deus tem que, né? Sair desse corpo. Mas se a gente, por exemplo, a gente já estivesse perto dele, a palavra fala que quando a gente estiver com Deus, não tem mais dor, não tem mais lágrimas, né? Então, a gente fala para Deus, eu quero fazer, Deus, eu quero ser escolhido, eu quero fazer, usa-me, né? E quando Ele põe a gente para fazer, para ser usado, vem as lutas e a gente acaba vacilando, né? Por causa dos nossos sentimentos, por causa da nossa alma, né? Porque assim como Deus, a gente também é trino, né? Alma, corpo e espírito. E a nossa alma é uma bagunça. A nossa alma é uma verdadeira bagunça. Se a gente não conseguir alinhar ela e fortalecer o nosso espírito, sempre a gente vai perder. Porque ela sempre vai pender para a carne. E a gente acaba pecando. Porque a carne sempre vai pecar. Sempre vai fazer tudo que é bom para ela. Eu coloquei que todos aqui foram chamados pelo Senhor. Vocês creem nisso? Todos aqui foram chamados? E quantos aqui são escolhidos? Amém? É isso. Vamos trabalhar. Vamos produzir. Né? Jesus disse em João 15,16: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, se você é escolhido, onde estão os seus frutos? A gente precisa começar a dar fruto. A gente precisa começar a produzir. Porque é chegado o tempo. É chegado. Tem muita gente que precisa ouvir o Evangelho. Tem muita gente que precisa ser salva. Tem muita gente lá fora clamando por um filho de Deus. Porque é somente Deus que pode trazer toda a paz que a gente procura. E essa paz, esse entendimento, tudo que Deus tem para a gente, às vezes pode parecer que não é o suficiente.
você está precisando pagar uma conta que vai vencer amanhã, senão vão cortar sua luz, e Deus vem, em vez de te dar o dinheiro, te dá paz. Já é de bom tamanho, porque senão você fica doido. Você faz coisa que não deveria fazer. Então Deus vai entrar com aquilo que você está necessitando, não com aquilo que você está pedindo às vezes. Então a gente precisa se posicionar mesmo, ouvir a voz de Deus. Se você quer ser um escolhido, se você realmente é um escolhido de Deus, fala com força, com convicção para Deus. Eu estou aqui, eu quero ser usado, eu quero fazer. Às vezes é como eu falei, não vai ser na igreja. Pode ser em qualquer outro lugar, mas não, a gente não pode deixar de fazer. Porque Deus, Ele precisa sim. Ele quer usar a gente, porque Deus pode usar pedras para falar do Evangelho. É o que está escrito na palavra. Se não tiver gente, as pedras clamarão. Então assim, a gente não é a estrelinha mais brilhante de Deus. O amor de Deus é por nós. Então, pelo amor dele, que ele quer a gente, quer usar a gente, quer transformar, quer fazer a gente crescer naquilo que ele está propondo, né? Então, a gente precisa dar fruto. E também ver os frutos que a gente está produzindo. Se realmente são os frutos de Deus. Aquilo que Deus quer para a gente, né? Então, a palavra que o Senhor pediu para eu compartilhar com vocês foi essa, né? De que a gente vai ser chamado, todos foram, sem exceção de nenhuma pessoa na terra. Mas poucos são aqueles que vão se dispor a fazer mesmo o que Deus precisa nesse momento que seja feito, né? E voltando à história da apóstola, quando eu perguntei para ela qual seria o chamado, eu estava imaginando que ela viria com: eis que te digo, tu vai ser profeta, pastora, evangelista, qualquer coisa. Até cantora, eu imaginei, né? Ela chegou para mim e falou assim: Pri, você foi chamada para adorar a Deus. Fui chamada para adorar a Deus? Meu chamado. Meu chamado, eu quero ter chamado. Não, meu chamado. E aí depois eu fui entender quão grandioso é esse chamado. Quão grandioso, porque a palavra fala que toda criatura louva a Deus. Toda criatura adora a Deus. Que as folhas, as águas adoram a Deus. Eu que tenho entendimento, pouco, né? Mas eu que tenho entendimento, não seria chamada para adorar o Rei dos Reis, o Criador do mundo. Então, quando eu entendi isso, caiu a ficha comigo. É uma honra ser escolhida por Deus. Porque Ele não precisa de mim. Ele me quis. Ele olhou entre 8 bilhões. Hoje nós estamos mais ou menos 8 bilhões de pessoas no mundo. E falou: eu quero Priscila. Eu me sinto escolhida em nome de Jesus. Então, para mim é uma honra muito grande. E não sei ainda assim, ministerialmente assim, falando, nem sei se Deus vai querer me usar, né? Mas assim, toda oportunidade que eu tiver de falar um pouco do amor de Deus, desse amor que transformou e transforma meu vida todos os dias, eu vou falar. Ainda que eu venha tremendo, que minha voz não saia, que eu chore de desespero, mas eu vou falar, porque é isso que a gente precisa fazer. Porque Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Coisas, às vezes, que não são físicas. A gente não consegue, a gente não tem noção ainda de coisas. Mas quando tocou o louvor, eu já tinha falado, eu não sei, eu até comentei com o pastor Hélio, eu não sei, pastor, eu não tive nenhuma revelação, Deus não falou comigo, não ouvi ainda, Deus até pode ter falado, mas não ouvi. Mas eu sei que esse ano vai acontecer coisa boa. E eu sei, eu sinto isso, de verdade.
E quando tocou esse louvor, eu falei assim, vai acontecer. Porque não tem por que não acontecer. Pode ser que não seja aquilo que eu esteja esperando, mas vai ser aquilo que eu esteja precisando. Então eu fico muito agradecida pela oportunidade. Né? Eu espero realmente que vocês meditem depois nessa palavra, né? Estejam dispostos mesmo a fazer por Deus o mínimo, porque assim, a nossa dívida, na verdade não é nenhuma dívida, porque Deus não poderia nem cobrar, porque a gente tem como pagar. Mas se fosse uma dívida, seria impagável. Então assim, o mínimo que a gente puder fazer para ter uma contribuição na vida do próximo, a gente não deve perder tempo. Então eu espero que em nome de Jesus, cada um aqui seja escolhido de Deus para fazer aquilo que Deus precisa. Cada um que está aqui tem um potencial, tem um talento, e Deus sabe. Então deixa isso sair. Deixa Deus usar, deixa Deus fazer. Como eu falei, Deus não vê você uma pessoa, Deus vê você uma nação. Então deixa Deus te usar. Para de ter medo, para de ter preguiça, para de ter o que for que esteja te paralisando. Se você realmente deseja ser um escolhido por Deus, deixa Deus fazer. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Eu espero que vocês meditem